Impacto de esponjas incrustantes da família Cleonidae em recifes de corais caribenhos. Esponjas são um importante componente das comunidades de recifes de coral, particularmente no Caribe, onde sua diversidade é estimada em cerca de 600 espécies. Existe um número grande de esponjas escavadoras de calcário, a maioria pertencente à família Cleonidae, ocupando túneis que escavam na rocha calcária, deixando à mostra apenas pequenas papilas na superfície do substrato. Algumas espécies da família Cleonidae são incrustantes, estágio denominado beta, ou maciças, estágio gama, sendo a forma papilada denominada estágio alfa. O estágio beta, incrustante, é o resultado de um crescimento laminar que começa com a fusão das papilas. No oeste tropical e subtropical do Atlântico, pelo menos 4 espécies incrustam esqueletos de coral: Cliona caribea, Cliona deletrix, Cliona lampa e Cliona varians. Muitas perfuram corais vivos ou cobrem corais recentemente mortos. As esponjas dominam coral estressado, crescendo sobre eles a um ritmo rápido. Os parâmetros de estresse incluem longos períodos de aquecimento da água acima da média ou resfriamento da água abaixo da média, excesso de sedimentos suspensos, poluição orgânica e danos físicos infligidos. Esponjas da família Cleonidae não parecem produzir compostos tóxicos que afetam colônias de corais e são repelidas por pólipos de corais saudáveis. O crescimento excessivo é realizado escavando os cálices de corais abaixo da superfície, privando assim os pólipos de seu suporte, ou cobrindo o esqueleto de corais mortos. O ataque aos corais mediante bioerosão é um mecanismo competitivo bem sucedido que funciona também em corais não estressados, embora a um ritmo muito mais lento. Níveis altos de contaminação estimulam o crescimento da esponja e reduzem a resistência dos corais. A incrustação dos cleonídeos e outras esponjas pode mudar drasticamente a estrutura da comunidade e a estabilidade física dos recifes rasos. O presente estudo foi realizado em Belize, em Caribou Cay, onde a esponja Cliona caribea é a mais abundante. Outros cleonídeos incrustantes que ocorrem na região são Cliona varians e Cliona deletrix. Um recife estudado cobre cerca de 3.000 metros quadrados e é composto principalmente pelos corais pétreos Acropora palmata, Montastreia anularis, Diploria labyrinthiformes, Diploria strigosa e Agaricea tenuifolia, e pelo hidrocoral Melepora complanata. O estudo também ocorreu em Bermudas, onde Cliona lampa é a esponja mais abundante, porém também ocorre Cliona caribea no local. As estimativas de abundância foram baseadas em contagem de quadros e a taxa de disseminação de Cliona caribea foi medida. As espécies de Diploria labyrinthiformes e Montastreia anularis foram usadas por serem grandes e abundantes. A Acropora palmata também é abundante e muito afetada por Cliona caribea, mas a maioria dos espécimes no local já estavam mortos. Para determinar se Cliona caribea é capaz de matar o tecido saudável do coral, corais do gênero Acropora infestados de esponja foram deixados na superfície de corais vivos das 3 espécies por 3 dias. Os resultados foram monitorados diariamente por 10 dias e reexaminados após 6 meses. Cliona caribea é incrustante, iniciando seu desenvolvimento em um estágio papilado, e possui coloração verde escura a marrom escura, com a base amarela, penetrando no substrato através da utilização de compostos químicos. Cliona lampa é extremamente comum em Bermudas e incrusta e escava rochas de carbonato de cálcio e esqueletos de corais, mas também ocorre na forma papilada. Em Caribou Cay, em Belize, a forma incrustante de Cliona caribea é comum em corais vivos e mortos. Espécimes com forma papilada são mais abundantes em escombros de corais e conchas em lugares onde faltam substratos estáveis. Estudos constataram a duplicação da cobertura de Cliona caribea em Belize em 20 anos, enquanto a cobertura de corais vivos, que já estavam com a doença da faixa preta, praticamente diminuiu pela metade. Muitos corais da espécie Acropora palmata recentemente mortos foram totalmente cobertos por Cliona caribea, e muitos corais vivos das espécies Diploria labyrinthiformes e Montastreia anularis estavam em vários estágios de infecção. Um experimento foi realizado para determinar se Cliona caribea é capaz de prejudicar um coral saudável por substâncias tóxicas, como metabólitos secundários. Corais infestados por esponjas foram implantados em espécimes saudáveis de Diploria labyrinthiformes, Montastreia anularis e Acropora palmata. Durante 10 dias, o tecido do coral em torno do implante permaneceu saudável e o muco do coral parecia afetar a esponja, que recuou em 6 dos 8 ensaios.
Dos implantes em Montastrea, um morreu e 2 tiveram seu volume reduzido. Em Diplória, uma esponja também morreu e 2 também foram reduzidas. Porém, ambas esponjas implantadas em Acrópora estavam saudáveis e ocupavam todo o substrato, porém não se espalharam para o coral. O exame do tecido vivo da interface coral-esponja revela uma zona estreita e estéril, com sedimentos finos possivelmente aglutinados pelo muco do coral. Nunca há uma situação em que o material de esponja toca diretamente qualquer um dos pólipos de coral. Pelo menos não durante o dia, quando eles estão retraídos. A esponja escava o substrato calcário utilizando as substâncias químicas e liberando pequenos fragmentos de carbonato através do ósculo. Exames de seções consecutivas de esponja próximas ao coral revelam que a esponja avança abaixo do coral vivo e é capaz de destruir o esqueleto do coral e os pólipos. O tecido do coral, sem seu apoio, recua e permite que a esponja se espalhe sem ficar exposta às defesas de nematocistos e muco. Cliona caribeia e Cliona lampa são esponjas escavadoras altamente distintas, mas possuem um papel muito similar nos recifes de coral do Caribe. Cliona caribeia ocorre em todo o Caribe, enquanto Cliona lampa ocorre apenas em Bermudas. Ambas podem se espalhar rapidamente quando favorecidas por condições ambientais. As duas espécies também compartilham a propriedade do revestimento, de modo que a natureza e a condição do substrato podem ser facilmente observados. Não faltam evidências de que os corais e recifes de coral ao redor do mundo estão sob estresse ou ameaçados de extinção e que uma série de parâmetros ambientais que não está afetando a vitalidade das esponjas está causando o enfraquecimento da defesa dos corais contra concorrentes agressivos. A superioridade competitiva das esponjas não é uma ameaça genuína aos recifes. As espécies de corais apresentam uma hierarquia distinta de capacidades agressivas, uns contra os outros, bem como contra as esponjas. Em Belize, todos os 3 corais foram bem-sucedidos em sua defesa contra a invasão do tecido das esponjas, quando saudáveis. Mas, como demonstrado por muitos esqueletos mortos infestados, são brutalmente oprimidos quando estressados. Em Bermudas, estudos constataram que o coral mais agressivo, Montastrea cavernosa, é mais bem-sucedido em sua defesa contra a Cliona lampa em comparação com o coral menos agressivo, Porites astreoides. Esse é provavelmente um resultado típico em corais saudáveis, enquanto espécimes de Montastrea e Diplória infestados de esponjas podem refletir a consequência do estresse ambiental. No entanto, é provável que nenhum dos corais seja capaz de resistir à invasão por um cleonídeo agressivo através da bioerosão abaixo do tecido vivo. A temperatura da água é um fator importante no bem-estar dos corais. Medidas registradas nas proximidades de Belize em 3 anos indicaram um aumento médio de 2 graus ou mais para os meses mais quentes, com branqueamento dos corais e morte relatada pela primeira vez a partir de vários locais na barreira de corais. Resultados similares foram obtidos em Bermudas. O estresse das altas temperaturas pode enfraquecer o sistema de defesa do coral e permitir que as esponjas incrustantes com capacidade de disseminação rápida avancem sobre o esqueleto gradualmente exposto. Períodos prolongados do aquecimento da água são conhecidos por incentivar outras pragas em corais, como a doença da faixa preta. Uma diminuição da área do coral vivo e o aumento das taxas de abundância e escavação de Cliona caribeia em um recife em Belize nos últimos 20 anos é atribuída ao aquecimento da água, seja por ventos catastróficos como furacões ou como uma tendência de longo prazo. Extremos de baixa temperatura podem ser um fator em locais como Bermudas, onde corais recentemente mortos, revestidos por Cliona lampa, ocorrem comumente. Corais e outros invertebrados adaptados ao aquecimento podem ficar severamente estressados ou mortos durante invernos excepcionalmente frios. Assoreamento e alta turbidez também podem causar estresse e matar corais. Cliona lampa parece resistir à alta taxa de sedimentação e se beneficia com aumento de nutrientes e falta de predadores. Esponjas em geral resistem ao aumento de sedimentação melhor do que os corais. Como esponjas se alimentam principalmente de bacterioplâncton, a poluição orgânica promove o crescimento da esponja até que os efeitos tóxicos da eutrofização terem início. Já os corais são particularmente adaptados a ambientes com baixa quantidade de nutrientes e estão entre os primeiros a se tornarem vítimas da poluição. Danos físicos às colônias de corais, como lesões causadas por mordidas de peixes, âncoras ou mergulhadores, podem ser considerados um problema
local ou de pequena escala, mas impacta a interação competitiva, usualmente em favor da esponja. Se o processo de bioerosão do calcário nos recifes for acelerado e a deposição de carbonato por corais e outros organismos delicados for retardada, podemos esperar uma quebra em larga escala da estrutura dos recifes e aumento da erosão costeira, assoreamento e outros parâmetros que impedirão a recuperação dos recifes.